Pessoal, dando prosseguimento às nossas explicações, eu gostaria que vocês observassem com atenção agora esta segunda tela, que ela é justamente um organograma para a gente aprofundar aquilo que anteriormente conversamos, né, sobre a primeira tela. Então vejam, aprofundando alguns detalhes sobre essa passagem do final do século XIX, né, no Brasil. A gente tem três transformações importantes que a gente precisa entender. A primeira transformação é a transformação no campo da política. As transformações políticas. E a principal delas se dá pela substituição do império pela república, como a gente está podendo observar nesse primeiro totem aqui à esquerda na imagem, certo? Eu vou novamente aqui circular para a gente observar, né, com mais detalhes a explicação. Então, as transformações políticas, elas são super importantes nesse contexto de transição do final do século XIX para o início do século XX aqui no Brasil. A principal delas é que o Brasil deixa de ser um império e passa a ser agora uma república, ok? Uma república federativa. Por isso que o atual nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Tá certo? República porque este é o modelo político. Federativa porque o Brasil é dividido em várias unidades da federação, que a gente costuma chamar de estados, tá certo? E na nossa bandeira nacional, os estados são representados pelas estrelinhas que estão distribuídas no centro, né, da bandeira. Então, a república ela é um modelo político que passa a ser importante no final do século XIX e durante o século XX aqui no Brasil. Vamos agora para as transformações econômicas. As transformações econômicas, elas estão ligadas diretamente à economia do café. Então, a economia do café foi super importante para o desenvolvimento do Brasil no final do século XIX e início do século XX. Vale lembrar que essa economia do café, ela beneficiava principalmente as elites, as camadas mais ricas, as classes mais ricas. Os pobres, os trabalhadores e os escravos pouco ganhavam com a lucratividade do café. Mas os grandes fazendeiros, os banqueiros, os comerciantes, esses eram muito beneficiados com a economia do café. Ok? Então, as principais transformações econômicas no final do século XIX no Brasil vêm justamente da economia do café. O terceiro totem aqui vai nos ajudar a entender as transformações estruturais. Essas transformações estruturais estão ligadas diretamente ao fim da escravidão aqui no Brasil. Então, o fim da escravidão foi também explicado na tela anterior, ok? Ocorreu por meio da decretação da Lei Áurea, mas, né, o que é que representou para valer o fim da escravidão? O fim de uma estrutura que era super importante para o desenvolvimento do Brasil. Só que era uma estrutura perversa, porque os negros eram obrigados a trabalhar de forma forçada, praticamente sem ter direito nenhum. Então, essas três grandes transformações marcam o final do século XIX aqui no Brasil.